Olá, seja bem-vinda à aula da Paula. Hoje eu queria conversar sobre um tema que é cada vez mais frequente, que é a síndrome dos ovários policísticos, tá? Como que a gente suspeita que uma mulher pode ter a síndrome dos ovários policísticos? Essa menina, ela vai ter algumas características de excesso de hormônio masculino, então uma acne muito importante, ela pode ter uma tendência até a calvície masculina, sabe, com essas entradinhas, aumento de pelos em lugares tipicamente masculinos, então bigode, barba, região daqui do peito, da barriga, raiz do braço, raiz da coxa. Casos mais intensos, né, casos que você tem alterações hormonais muito mais importantes, essa menina pode até evoluir com uma voz mais engrossada e o aumento do clítoris, tá? Um clítoris maior do que 2 centímetros. Outros sinais que essa menina pode ter. Essa menina, ela pode ter menstruações irregulares, fica mais do que 2, 3 meses sem menstruar, obviamente sem usar nenhum método hormonal para isso, né? Porque quando você usa uma pílula e fica sem menstruar é uma coisa, agora quando você não usa nada e fica sem menstruar, significa outra. Fora isso, ao exame de ultrassom, essa menina vai ter ovários aumentados, com alguns folículozinhos, né, uns cistinhos pequenos até 1 centímetro de diâmetro na periferia, e aumentado também o número desses folículos. E outras características que essa menina pode apresentar e que não participam, né, desse critério diagnóstico inicial acadêmico, que foi esses critérios que eu acabei de mostrar para vocês. Muitas vezes as meninas que têm ovários policísticos, principalmente quando a causa é uma tendência a ter uma diabetes tipo 2, uma resistência insulínica, essas meninas também vão apresentar uma tendência a ter musculatura definida, né? Ela vai fazer um pouco de academia e aí já fica com o músculo todo rasgadinho, todo definido. Então, seriam algumas tendências aí clínicas para você suspeitar, tanto clínicas quanto laboratoriais, né, que eu falei do ultrassom, para você suspeitar que essa menina tenha a síndrome dos ovários policísticos. Uma vez tendo sido diagnosticada essa síndrome, o que fazer? Primeiro, entender que quem tem a síndrome dos ovários policísticos é uma pessoa cujos ovários são normais, são saudáveis, mas existe alguma alteração hormonal acontecendo no corpo dessa mulher que resulta numa alteração da produção hormonal e que faz com que o ovário fique diferente, tá? Então, toda vez que a gente se depara com o diagnóstico da síndrome dos ovários policísticos, uma das coisas que é muito importante a gente fazer é tentar descobrir se existe outras causas que a gente consegue fazer o diagnóstico e que eventualmente até são tratáveis, que resultem nessa síndrome dos ovários policísticos, tá? Quais são essas possíveis causas? A mais prevalente de todas é a resistência insulínica e pacientes que têm uma tendência a fazer diabetes da diabetes tipo 2, tá? A diabetes do adulto. É muito frequente que mulheres que tenham essa tendência a fazer resistência insulínica, principalmente em momentos em que elas estão muito estressadas ou que estão muito ansiosas ou que aumentaram o peso corporal, essas mulheres vão ter uma irregularidade menstrual e essa pode ser uma pista para a gente pegar precocemente essa tendência a ter diabetes, tá? Outra alteração hormonal que pode se relacionar à síndrome dos ovários policísticos é o aumento da prolactina. A prolactina ela é um hormônio produzido no cérebro e que existem algumas pessoas que, ou por alterações medicamentosas, ou por alterações de estresse, ou até por alterações de tumores originados nessa região produtora da prolactina, elas podem evoluir com o aumento da prolactina e, se for constatado, a depender do nível desse aumento, existe o tratamento adequado a ser feito nesse tipo de pacientes. Outra alteração são alterações dos hormônios da tireoide, tá? Tanto para hipertireoidismo, aumento da tireoide, quanto para hipotireoidismo, diminuição dos hormônios da tireoide, eles podem resultar em alterações que levam à síndrome dos ovários policísticos.
Outra alteração seriam alterações na produção hormonal dos hormônios sexuais dessa menina. Existem algumas mulheres que, por alteração ou dos receptores ou dos próprios hormônios, elas acabam tendo efeitos hormonais que não são os desejados, e com isso elas acabam não conseguindo ter ciclos ovulatórios e evoluindo para a síndrome dos ovários policísticos. Independente da causa da síndrome dos ovários policísticos, é importante saber que a mulher que não ovula e que não tem ciclos menstruais regulares, ela precisa fazer um tratamento dessa alteração menstrual, porque o fato de ficar muito tempo sem menstruar, na ausência de que a causa disso seja uma pílula, isso pode levar ao aumento de chance dela ter câncer de endométrio. Tá? Então, o tratamento dos ovários policísticos com algum hormônio para regular o ciclo é muito importante na prevenção do câncer de endométrio. Mas, junto com esse tratamento de regulação de ciclo, é de vital importância que todo profissional que se depare com a síndrome dos ovários policísticos e as pacientes que tenham esse diagnóstico tenham ciência que isso pode ser uma pista para alguma outra alteração hormonal, e é importante que essa alteração hormonal seja investigada e eventualmente tratada, se possível, tá?